Sejam bem-vindos ao QP Podcast, o podcast mais disruptivo que você já viu. E hoje nós recebemos ela. Tá decidido. Tem coisas que a gente não esquece. Ela escolheu respirar adoração e propagar carinho por aí ao som do amor, falando eternamente de um Deus que faz tudo por você. E hoje, para ratificar que você é um vencedor, nós recebemos a querida cantora Cristina Mel. Seja bem-vinda, Cristina Mel, Oi, ao QP Nil. Podcast. Meu Deus, como é que ele decorou tudo isso? Que introdução maravilhosa! Obrigada, Nil. Deus te abençoe. Um beijo para vocês. É muito bom estar aqui. Obrigada mesmo. Que lindo. Deus abençoe a todos aí. Maravilha. Eu quero te falar que é uma alegria imensa receber você aqui. É minha Você que também. é uma pessoa de Deus, um ícone da nossa música. Amém. E ao longo de quase 40 anos de ministério, tem propagado carinho mesmo. Como eu Amém. disse nessa abertura, com canções inesquecíveis que marcaram as nossas vidas. Não só isso, curaram a vida de pessoas. E Amém. realmente estar com você, a gente consegue identificar que o nome diz muito sobre a personalidade. Um mel, um doce, um sinônimo de humildade. Amém. E Cristina, você é uma cantora que é conhecida pela potência vocal, pela técnica irrepreensível, os agudos perfeitos, né? Admirados, é uma referência, todo mundo quer fazer. Como alcançar essa nota? Como cantar desse jeito, adorar a Deus desse jeito? É que se você desenvolveu essa técnica, Cristina? Eu sempre gostei de fazer o melhor para o meu Deus, né, para o nosso Deus. Então, desde adolescente, eu gostava de estudar, de aprender. Então, eu fiz aula de canto. Eu me formei em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu ouvia dizer que muitos professores tinham problemas de calo, de fenda vocal. Então, aí eu falei, não, eu vou procurar uma fono para aprender a falar direito, para que eu evite o máximo possível, já que eu Uhum. já louvava a Deus naquela época, né, eu já cantava no coral da Igreja Batista de Itauá, aqui na Ilha do Governador, pastor Josué Valandro pai do pastor Josué Valandro Sim. Júnior, da Atitude, beijo para vocês aí. Então, eu comecei a estudar para entender como funcionava, ah, todo todo o sistema, vocal, o diafragma e tudo, e a gente não pode parar de estudar, né. Mas eu te digo uma coisa, quando eu estou adorando, louvando, eu não fico pensando: "Agora eu vou segurar, apertar o diafragma e vou contar 1, 2, 3 e vou", não, eu só abro a boca e É deixo Deus orgânico, né? falar, é uma coisa muito natural. Uhum. Quando eu entro em estúdio, procuro aquecer a voz antes. Eu acho que o segredo, eu bebo muita água, gente. Eu amo beber água. Dificilmente, tipo, vocês vão me ver gritando. Tipo, a pessoa está do outro lado da rua. Fulano! Você não vai ver eu fazer isso, Uhum. entendeu? Então eu sempre tenho esse cuidado com a voz. É, Perfeito. é importante dormir bem, nem sempre a gente dorme muito, né, a gente pega os voos de madrugada, ter o cuidado que tem que ter, evitar choque térmico, né, tomar um café quente, já beber um copo d'água cheio de gelo, enfim, ter os cuidados, né, necessários. E é uma coisa que meio que sobrenatural, né? Com certeza Não, gente, eu não sobrenatural. sei explicar, só pode ser Deus, porque nesses 36 anos de ministério, e eu dei aula 10 anos, tá, o Senhor guardou a minha voz. Até Uhum. aqui me ajudou o Senhor, né, isso não tem outra explicação. Eu nunca baixei o tom das músicas, o Senhor tem preservado a minha Tá voz, porque intacta, não é né? minha, é dele, né, então pronto. Não tem outra E explicação. e esses mesmos agudos, essa tua Uhum. característica marcante também, eu acredito que já foi alvo de críticas. Como é que você lida com isso? "Ah, Cristina Ah, Mel grita demais, a gente não consegue cantar". Como é que é pra não, você? já teve uma pessoa, uma gravadora que disse que eu tinha que mudar minha maneira de cantar, que ninguém queria mais ouvir meus agudos, que eu tinha que cantar no peito, voz grave, e eu falei: "Ah, então eu vou aprender a cantar no peito, eu vou ser contralto e pronto".
Daí eu falei: "Mas eu vou aprender como colocar a voz no lugar certo, para não destruir a voz que o Senhor me deu". Daí eu fui procurar uma fono, uma professora de canto, e aí, quando chegou lá, ela disse: "Eu preciso de 9 meses para te preparar. Você vai gravar um álbum, né, então". Eu falei: "Você tem 9 dias, porque eu tô entrando de estúdio na próxima semana". Ela disse: "Impossível". Eu falei: "Não, por favor, tenta". E aí a gente teve um intensivão e ela me acompanhou na gravação do álbum Eu Respiro Adoração. Se vocês ouvirem, ele é um álbum totalmente diferente, em que Uhum. eu cantei o tempo todo no peito. Isso para mim foi muito desafiador, porque não era algo natural, como eu falo para vocês, que eu abro a boca, eu entro em estúdio e simplesmente adoro. Ali eu estava muito preocupada com a técnica, ali Sim. sim. É, e e eu Deus me ajudou, conseguimos terminar o álbum. Foi quase que uma descaracterização, né, Hum. porque Foi você um tem uma grande personalidade desafio. musical, um jeito de cantar há anos. E o sofrimento interno, assim, o emocional, mexeu muito contigo essa experiência? Mexeu muito comigo, porque Uhum. a a dona da gravadora disse que eu não vendia mais, por causa do da maneira como eu cantava. E eu me lembro que eu voltei, assim, chorando para casa, falei: "Caramba, meu tempo acabou". Você acreditou naquelas palavras a Porque princípio? era uma pessoa de autoridade, né, Que ela era a dona determinou, da foi gravadora. taxativo ali. Aí eu e outro dia ela: "Olha, vamos parar de gravar para criança que você tá velha demais". Aqui nós já temos uma outra cantora, que é uma cantora que eu tenho muito respeito, adoro, gosto muito. E aí, você não nós não precisamos de 2 cantoras para criança aqui, então vamos ficar só com uma. Nós vamos parar com o seu ministério infantil e você você não vende mais e, vamos te dar a última chance, se você cantar de peito, se der certo, bem, se não. Aí eu fui chorando para casa, eu falei: "Senhor, o que que eu vou fazer? O senhor quer mesmo que eu pare de cantar para as crianças? Porque eu não posso te desobedecer para agradar aos outros. Foi o Senhor que me chamou. Então a sua palavra é a quem eu tenho que obedecer. Fala comigo, Senhor. Acabou, é para eu parar". E Deus disse que era para eu continuar. Eu vou aprender a cantar no peito. Eu vou conseguir, Senhor, vem comigo. E foi um desafio. E o álbum Respiro Adoração é lindo. É Lindíssimo. lindo, é lindo, é lindo. E muitas pessoas com trauto tiveram ali a oportunidade de terem um repertório maravilhoso. Foi o Rogério Vieira que produziu o álbum. E a pessoa disse: "Por que que você fez um álbum tão bonito, cara? Caramba, por que que você fez isso?". Muito inspirado, né. Muito inspirado por Deus. E eu quero agradecer a a essa pessoa que me estimulou a aprender algo novo. Hoje eu consigo cantar de peito, o que eu não sabia, e a minha extensão vocal ficou infinitamente maior. É mesmo? Então eu Foi tenho hoje uma benéfica no final foi essa muito experiência? bom, então o que era para eu me humilhar e me derrubar, serviu para me fazer crescer. Então eu quero deixar uma palavra para você que está assistindo esse podcast abençoado. Talvez alguém tenha tentado te derrubar, talvez alguém tenha dito que o seu tempo passou, que você não presta para mais nada. Pode ter sido até seu pai, sua mãe, seu patrão, um professor, um pastor, eu não sei quem pode ter dito isso, te ferido, um marido, um ex-marido. Eu quero dizer para você que você não é o que os outros dizem que você é. Amém. Você é tudo aquilo que Deus disse que você é. Você é muito mais do que você imagina. Então pega as pedras, que só lançam pedras na árvore que dá fruto. Pega aquilo, constrói escadas e sobe mais alto. E aprende. Faz daquilo, em vez de você ficar com autopiedade. "Ai, tadinho de mim. Comiseração, né. Ah, é verdade, eu não sei, não sirvo pra mais nada. Eu vou ficar aqui chorando no chão. Ó vida, ó céus". Para com isso. Levanta a Levanta a cabeça. cabeça. Vambora, meu filho.
Aí é que tu vai provar que tu vai terminar essa faculdade, que tu vai chegar, porque tua família, todo mundo é analfabeto, você não vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou, vai ser uma virada na minha vida. Respira fundo. Vai ser fácil? Vai ser fácil não. Mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você Sim. pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a E Deus. toda essa cacetada que você levou, as pancadas da vida, vão tornar você a pessoa mais forte e melhor, porque Deus está te forjando para algo muito grande lá na frente. E um dia você vai entender. Que Um dia você vai maravilha, entender. que maravilha. Cristina, muita gente só vê a parte glamurosa, expositiva de um ministério de uma cantora, É. né. E vamos colocar assim, a fama, a notoriedade, a vitrinização que isso traz. Mas ninguém sabe desses bastidores. Aham. Estar numa grande gravadora, você, que é uma cantora que vendeu mais de 7 milhões de discos ao longo da carreira, reconhecimento internacional, foi recordista do Troféu Talento, 16 troféus, né, que você tem, várias indicações ao Grammy Latino, uma carreira de sucesso. Como é que era essa cobrança para vender disco, manter a identidade musical, o chamado em Deus, a coerência, e ainda ter que vender disco, essa cobrança excessiva que existia comercial, como é que era? Eu acho que existe até hoje, né. Existe uma cobrança sim, você tem que vender. Hoje o pessoal, observa muitos números, né, as curtidas, os streamings, quantos streamings Número de você seguidores? tem, número de seguidores, o que que vão fazer, ainda existe muito isso. Naquela época você tinha que vender, vender muito. Eh, Escolher a música certa ainda é hoje. E eu quero dizer uma coisa para você, a vida dá muitas voltas. E tem momentos que você tá lá em cima, mas vai ter momentos em que você vai estar no meio e vai ter momentos que você vai estar embaixo. Então eu quero dizer para você, nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Nunca pise em ninguém, nunca humilhe ninguém, sabe? Porque ninguém vive sozinho, a gente sempre precisa de alguém. Uhum. Estenda a mão para alguém. Quando você estiver lá em cima, lembre-se dos dos começos, pequenos começos. Celebre cada pequeno começo. A pressão de estar no auge. Existe uma pressão, isso é verdade. Mas você não é um número, você tem a essência de Deus. Só continue fazendo o seu melhor. Nem sempre você vai estar no topo. Você sabe que existem pessoas que explodem e depois desaparecem, Sim. e depois voltam. O difícil é se manter. Constante, né. É difícil? É difícil, gente. Não é fácil. Mas só continue sendo você, tudo aquilo que Deus planejou para você. Continue amando as pessoas, amando o projeto de Deus para sua vida e sabendo que a estrela sempre será Jesus, que Ele não dá a honra e a glória dele para ninguém. E faça sempre o seu melhor, busque a Deus, eh, busque servir na sua igreja, né? Sirva na sua igreja, tenha um Maravilha. pastor. Tenha, seu tempo de comunhão com Deus, ame ler a palavra de Deus, busque, se alimente, porque a vida é corrida, né, mas a Pra gente não tem que perder a ter tempo conexão. para não perder a essência e a conexão. Uhum. E não fique com inveja que Deus deu uma música para o outro e não deu para você. O que Deus tem para fulano, só ele vai ter, mas o que Deus tem Maravilha, para você é só seu. que maravilha. Então pronto, "Ai, por que que fulano teve aquela música e eu não tive?" Porque era dele, era para ele. Mas o que Deus tem para você, ninguém pode tomar. Então pare de se preocupar com a vida dos outros, vai cuidar da tua vida e seja feliz, meu filho. Vai lá, ora, bota o joelho no chão, Senhor, manda a canção que o Senhor tem para mim. E todas as canções que eu cantei, sempre tinha alguma coisa para mim, era para mim primeiro. Ministrava você Era primeiro. para mim, depois era para vocês, sempre, sempre. Como eu precisava, ai Senhor, realmente precisava dessa canção. E aí depois fluía, fluía e chegava.
até vocês. Isso é muito bom. E hoje, na era da internet Hum. digital, isso se acentuou, né? Essa comparação. É cruel, né, Cristina? É, e tudo que as pessoas veem lá, se você acha que tudo aquilo é verdade? Família Doriana? Família perfeita? Tu acha que o povo vai mostrar pra você o pior da sua vida? Mostra nada. Ah, meu Deus. Tira foto, olha lá no restaurante comendo, lá na Disney World, mas você não sabe como é que é o dia a dia. E aí cria aquela sensação de que: "Poxa, minha vida é chata. Vida boa é da fulana. Casa bonita é da fulana. O jardim é mais verde na casa do outro". Uhum. Agradeça a Deus por tudo que você é e tudo que você tem. Eu creio que o princípio da gratidão é a forma de você ser feliz. Maravilha. Porque ser feliz não é ser o que o outro. "Eu queria ter a voz da Cristina, eu queria ter a casa do fulano, eu queria ser o fulano". Não, você é lindo e maravilhoso do jeito que você é. Você não pense que o fulano é feliz. Tu não sabe se ele tem uma depressão, você não sabe como é que ele é quando as câmeras estão desligadas. Quando as luzes se Quando apagam, as né? luzes se apagam, talvez ele seja uma pessoa só, Cada um tem uma história, uma sozinho na realidade. multidão. É, Você verdade. não sabe a história, ou as dores que aquela pessoa carrega, Maravilha. entendeu? Então você não é o único que chora, você não é o único que tem lutas e problemas. Todos nós temos, nós vivemos no mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. A Então o vida é Senhor muito além venceu. da internet, né? Muito além, gente, pode ter certeza disso. Cristina, nós separamos algumas imagens que marcaram, né, o seu ministério, as nossas vidas, e a Ah, gente é? queria que você comentasse um pouquinho sobre, esses CDs, essas obras que eternizaram, né, na nossa memória, no nosso coração. Tem coisas que a gente não Ah, esquece. 1998, aham. fala um pouquinho desse CD. Volta Ó, lá primeiro no tem anterior, por coisas, favor. essa foto foi tirada pelo Sérgio Menezes, saudoso Sérgio Menezes, Um foi ícone. tirado no Palácio das Laranjeiras, é lindo, é lindo onde a gente gravou o clipe, né. Muda-me, Ai, Senhor, muda o meu coração. É lindo, né. Como é que a gente tem coisas que a gente não esquece, né. Nunca eu quero me acostumar com a mensagem da cruz. A gente que é crente há muitos anos, né, às vezes tem a tendência de dizer: "Ah, não, beleza, Jesus morreu por mim na cruz", é bem clichê. "Jesus te ama", "Ah, ok, eu já sei". Não. Cara, você é muito amado. Quem disse que você não é amado? oh meu Deus, que coisa Jesus linda. te ama de verdade. Você sabe que ele podia ter desistida no meio do caminho. Tanta gente desiste, mas ele não abre mão de você. Então, não se esqueça do preço que foi pago na cruz por amor a E você. aquele clipe na praia, um movimento do Do coqueiro. coqueiro. De Josué Teodoro. Josué, meu amigo querido, te amo, I love you. Verdade que do barco o moço avistou. Você opinava nas capas, Cris? Sim, o tempo todo eu me metia em tudo, 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 tudo. Eu participava de cada detalhe do Uhum. clipe, o que eu não gostava não A música ficava. título, que ia dar título ao É, CD. participava de tudo. Uhum. Eu passava o tempo todo ouvindo o repertório, era o ano inteiro. Quando a gente gravava o álbum infantil e o álbum adulto, era 6 meses focado no infantil, 6 meses focado no adulto. Então, o tempo todo. Uma Sem memória, tem coisas que a gente não esquece. O que que Cristina Mel não esquece? momento da minha conversão, quando foi através de um grupo de missionários americanos que louvavam a Deus. Eu tinha só 16 anos e a adolescência é uma fase muito difícil, mas aqueles missionários largaram tudo e vieram ao Brasil compartilhar da mais linda história de amor com uma adolescente amargurada, que tinha tentado suicídio
aos 15 anos, quando os pais se Veio separaram. de uma família disfuncional, Totalmente, presenciava agressão. totalmente violenta e eu achava que ninguém se importava comigo. Você morava em Brasília na época Morava ainda, em né? Brasília e a gente estava se mudando para a ilha para começar de novo. A gente tinha vergonha de morar naquele bairro, no sentido, os vizinhos sabiam da nossa história, a gente era Da hospital, era disfuncionalidade pancadaria, era também. gritaria, para tentar começar de novo num outro lugar, né? Eu amo a Ilha do Governador, ali é um lugar que me acolheu, me recebeu com muito carinho. E, e essa menina, que era crente de verdade, a Noélia, ela disse: vai praticar inglês lá na minha casa, tem um grupo de jovens americanos. Ela nunca disse que eles eram crentes, porque eu era religiosa, muito religiosa, Você estudou no talvez. colégio de freira, né? Talvez eu não fosse, se eu soubesse, né. Mas, aí eu fui, me senti bem, me senti abraçada, acolhida, amada, falei: "Que povo é esse, que está sempre sorrindo? Nem me conhece, que Deus coisa", estava agindo. e eu me senti bem, eu peguei, entrei na Kombi com eles, fui lá para Tijuca, no Seminário Batista, e eles oraram por mim pela primeira vez, e no meio daquele louvor, eu ouvi a voz de Deus. E eu fui à frente chorando. Eu não sei quantas pessoas se converteram naquela noite, eu não lembro. Eu só sei que naquela noite eu consegui dizer para o meu pai: "Eu te amo", pela primeira vez, porque eu fui amada. Eu consegui dizer para o meu pai: "Eu te perdoo, porque eu fui perdoada". Amém. E eu achei que eu ia apanhar, não tinha celular naquela época, eu fui por orelhão, não tinha dinheiro para voltar para casa, eu só tinha 16 anos, e ele já estava vivendo com uma outra família, e eu chorava muito: "Pai, eu tô tão feliz". Ele não teve coragem de brigar comigo. Amém. E eu me lembro da manhã seguinte que eu ia de ônibus para a escola, não era ônibus particular, ônibus, e aquela manhã fresquinha, eu acho que devia ser junho, julho, e eu respirava aquele ar, eu acordei cedo, mas eu não estava cansada, eu estava feliz porque eu queria contar para todo mundo que Jesus é bom. Eu queria que todo mundo conhecesse essa Compartilhar, alegria. né? Eu falei: "Senhor, eu preciso falar para todo mundo". E eu descobri que daquele momento em diante eu tinha que ser uma missionária, Oh, meu porque Deus, eu coisa amo linda. missões, porque eu sou fruto de missões. Eu não Maravilha. posso esquecer o que Jesus fez por mim. Maravilha. Ainda tem um agudo sensacional incrível no final, né? Ó, é que já dava indícios, né, de que isso seria uma É, marca, você né? sabe que eu comecei a cantar no coral da igreja, e eu era soprano, mezzo-soprano, e sempre fazia os agudos, né, era sempre comigo. Meu pai era seresteiro, então a música sempre teve muito próxima do meu coração. Eu participei do Raul Gil, do concurso do Raul Gil, não ganhei, ganhei um tapete. Participei de um concurso chamado Japão Procura Estrela Brasileira antes da minha conversão, Aham. tirei em segundo lugar, ainda bem, e a CBS queria me contratar, e meu pai rasgou o cartãozinho, ele não queria, e Hum, foi de Deus, né. Enfim, Deus já tinha um plano e um propósito, né. sim, sim, sim. Vamos para o próximo aí. Ame Mesmo Assim, 2009, a sua volta para É. MK Music. Ih, caramba! Essa capa também é Gente, essa lindíssima, capa né? foi muito o Sérgio Menezes, ele era muito criativo. O que que a gente fez? Tá vendo aquela água embaixo? Hum, Ele colocou como se fosse uma piscina, ele encheu de água e a gente fez as fotos naquele lugar molhado, e ele colocou as imagens atrás que refletia na água, que dava a impressão de que a gente estava mesmo, no você vê centro, que né, da no centro cidade. do Rio de Janeiro, É. mas não era. Toda a tecnologia, né. Ele era muito querido. E a música Ame Mesmo Assim fala: "Se você Ó, construiu uma vida toda, algo que o vento vem levar, ame mesmo assim". Tipo assim, eh, se as pessoas te esquecerem, ame mesmo assim. Se você for traído, ame mesmo muito assim. lindo. Se você for se decepcionar com alguma pessoa ou com alguém,
ame mesmo assim. Se esquecerem de você, ame mesmo assim. Porque não importa as circunstâncias, não desista, ame mesmo assim. Se te traírem, te humilharem, ame mesmo assim. Nunca pague com a mesma moeda o mal que te fizerem, Sim. sabe? Tem uma frase muito impactante que é: "Você vai amar alguém com tanta força, É, mas amanhã ele ele pode pode te te deixar. deixar. Ame Quantas mesmo pessoas já assim". sofreram decepções? Já foram traídos por aquela pessoa que você mais amou? É de Já Anderson foi Freire, né? traído por um marido, abandonado por um filho, traído por um melhor amigo, por um sócio? Caramba! Mas existe alguém que nunca vai te trair. Existe alguém que nunca vai te abandonar. Existe alguém que nunca vai te decepcionar. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Maravilha. Então, se a gente só amar quem é bonzinho, qual a diferença que nós temos daqueles que não conhecem a Cristo? É muito Seremos fácil, né? tão iguais. Então, então a gente tem que ser diferente. A gente Maravilha. precisa perdoar e perdoar é um ato inteligente. Sabe por quê? Porque aquele que te bateu, ele nem lembra que você existe, porque não doeu nele, doeu em você. E é você que todo dia prova aquela gota de veneno e acorda com aquela mágoa e aquele coração ferido. E você, muitas vezes, traz para si mesmo doenças que você vai absorvendo, um câncer, uma ansiedade, uma depressão. Mas quando você se liberta, quando você libera perdão, não é porque aquela pessoa merece, é porque você merece. Maravilha. Você merece ser livre. Você Maravilha. merece ser feliz. Esquece. Passou. E essa ferida te tornou a pessoa que você é hoje, mais forte. Então, vira essa página, meu amado. Vira essa página, minha filha. Levanta. Levanta, olha para o alto. É do alto que vem teu socorro. Glória a Deus. Segura na mão de Deus e vai. Vai nessa força. Esquece. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu profetizo um novo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E ninguém sabia, né, uma capa tão linda ali, tão sorridente, e você ninguém sabia o momento interno que você estava passando ali, Eu né. estava voltando, porque eu tinha recebido um processo violento que eu tinha perdido. A MK tinha me processado e eu estava voltando para pagar um processo que eu tinha recebido deles. Eu tinha perdido, eu nunca falei sobre isso, você se estou falando pela primeira vez, porque eu não gosto de me vitimizar, mas eu acredito que vai ser importante para que algum como testemunho. Eu creio, já que a gente está falando sobre amar mesmo Amém, assim, amém. eh, eu perdi, era sobre direitos de prioridade na renovação de um contrato. Quando eu cumpri a primeira fase do contrato, era 2 álbuns em 2 anos, e aí eu fui na MK e conversei com toda a diretoria, falei: "Olha, a Line Records me procurou e eu quero que vocês sejam as primeiras pessoas a saberem, porque, lógico, nós vamos divulgar. Eles me fizeram essa proposta, vocês querem cobrir? Vocês gostariam que eu ficasse aqui? Não, nós não vamos cobrir. Então, então tá. Então eu estou indo para lá, eu quero agradecer a vocês por tudo. Muito grata". E aí despedi de todos e fui. Fui e gravei o álbum, Um Toque de Amor, que também foi uma benção. Nós tínhamos gravado De Carinho e Presente de Deus. E realmente estar na MK foi um presente de Deus, tanto da Maravilha. primeira vez como da segunda vez. Eu não costumo, eu não jamais vou cuspir no prato que eu comi. Eu sempre sou grato a tudo que Deus fez. E tudo é um aprendizado, né? E aí gravamos, eu sempre gravei muito rápido. Todos os produtores que já trabalharam comigo sabem que eu já chego no estúdio com a música decorada, com a letra decorada, tudo ensaiado. Eu não vou aprender, porque eu sei que a hora do estúdio é muito cara. Sim, Então eu já aprendo a música antes, vai e isso preparado, é né. uma questão de você ser profissional, Profissional. entendeu? Eu não estou ali para como é que é mesmo? Ih, não lembro. Então eu já chego pronta. Então foi muito rápido, Maravilha. entendeu? Aí quando eu voltei para lá,
porque eu não queria ter que vender meu imóvel. Eu tinha Seu comprado com bem muito adquirido. sacrifício, era o meu bem, eu morava lá, não queria voltar a pagar o aluguel. E aí a Line Record disse: eles vão te humilhar, não volta. Eu falei: você quer cobrir a multa? E eles disseram: não. Eu falei: então eu vou voltar. Mas você vai se humilhar? Eu falei: vou. Se precisar me humilhar, eu vou. E eu pedi: eu posso voltar e pagar esses 300 mil com o meu trabalho? E eu fui muito bem recebida pela MK. Pode voltar. Eu voltei e foi um tempo maravilhoso. Foi. Foi um tempo em que eu não fui maltratada, fui tratada com muito respeito, fui tratada com muito carinho e só tenho que agradecer. E tudo serviu como aprendizado. Eu tinha que ficar 3 anos, eu fiquei 6 anos e Mudou. deu tudo certo, foi tudo uma Projetos bênção. infantis memoráveis. Lindo, o Clube da Cristina Mel, belíssimo, inclusive Marina e Dona Evelise trabalharam de Uma todo o produção coração. Me lembro da caprichada. Dona Evelise de joelhos, costurando o detalhe da minha roupa. Marina fazendo cada cenário. Tinha perdido o Sérgio Menezes naquele acidente, o irmão, Sim. e a gente gravou no próprio estúdio do Sérgio, pouco tempo depois. E eu não sei como elas conseguiram gravar Emocionalmente, né? emocionalmente. Então, você vê ali a força de Profissionalismo. Deus, o Sim. profissionalismo e a excelência que o Grupo MK sempre demonstrou, Maravilha. entendeu? Então, por isso que é uma gravadora de altíssimo De nível, ponta. de ponta, até hoje, e eu creio que vai continuar a ser. Sim. Então, a gente tem que dar a Honra César, quem tem honra quem tem honra, e eu só tenho que agradecer. Foi um tempo de muito aprendizado, em todos os sentidos. Tudo que acontece na vida da gente nos ensina. E eu acho que era muito amor, acho que eles não queriam que eu saísse, né. Com certeza. Quem Era quer muito perder amor, Cristina Mel, né? era muito amor. Quem quer Então, perder Cristina Mel? enfim, amém, amém. Deu Maravilha. tudo certo. Vamos para mais um aqui. Tudo por você representa uma transição. Foi meu fundo de poço, porque durante aquele processo eu não consegui ninguém que testemunhasse contra mim. Quem é que ia enfrentar a MK, gente? Qual funcionário que ia testemunhar? Ela foi sim, ela deu direito de prioridade. Não, mas ia perder emprego? E eu até entendo, né. Talvez eu fizesse o mesmo também, não sei, né. As Eu ia pessoas colocar minha ficaram cabeça a ansiosas, né? prêmio? Não tinha como, né. E aí eu fui pra o Tudo por Você é de qual gravadora? Da Frank. Frank Records, que foi um período muito bom, foi gravado com excelência, um pentecostal, era a época que a Tava em Cassiane auge, estava né? no auge, né, as paradinhas com Jairo, Forrozinho, né? forró. Eu sempre gostei de diversificar muito, né, eu nunca gostei de fazer um álbum inteiro só com um produtor e no mesmo tom, eu trocava os tons, eu Entendi. enriquecia os Bem ritmos e eclético, né? tudo. E essa música Tudo por Você, de É um Daniel e clássico, né? Samuel, eles me mandaram na fita cassete. Eu digo: "Senhor, eu tô sem amigo, eu tô sem gravadora", né. Aí o Sérgio Menezes falou: "A Frank Records está vindo com força". E eles pagam o advanced, que seria uma forma eu tinha que pagar um advogado para me defender. Foram 10 anos lutando para me defender e acabei E perdendo, né. muito custoso, Mas né? eu lutei, viu, gente, Uhum. eu lutei, mas, eh não deu, eu era pequena, mas meu Deus é grande, no final deu tudo certo. Mas naquele meu fundo de poço, que eu estava comprando aquele meu imóvel, que eu lutei para não perder também, tinha as prestações do imóvel, que aí eu estava sem MK e sem Align, e aí a Frank veio e deu aquele royalty que eu consegui pagar as intermediárias do meu apartamento. Eu me lembro que chegou a fita cassete e eu gostava de falar com Deus no banheiro. É interessante, cada um tem seu canto. Eu Uhum. fechava a porta do banheiro e eu me lembro quando eu sentei no chão, estava chorando e ouvi a música. E por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro
cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guiar. E aí eu lembrei que eu tinha um pai que não tinha desistido de mim. E ele segurou a minha mão. E essa canção explodiu, aconteceu de uma forma linda que até hoje Um dos eu maiores não sucessos eu cristãos. não posso deixar de cantar essa canção por onde eu vou. Maravilha. Hum. Incrível, né? Vamos pro É, próximo. então digo para você, não importa a luta que você esteja enfrentando, Deus é capaz de fazer tudo, tudo por amor a você. Olha essa E vai passar, viu? Vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é para a morte, não, é para a glória de Deus, para você contar o testemunho. Aguenta, só aguenta. Aguenta, tem socorro de Deus chegando para sua vida. Maravilha, maravilha. Vamos falar um pouquinho da sua amizade com o Leandro, que foi uma bênção. Leandro, I love you, my friend. Investiu Gente, tanto Leandro, também, né? Leandro Borges. Ele é um fã, né, seu também, um Gente, admirador, um não intercessor. conte seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre tuas feridas para quem não tem remédio para curar, nem forças para te erguer. Gente, o Leandro faz parte dessa nova geração. Mas ele é um jovem com tanta experiência com Deus. É uma coisa impressionante. Não dá nem para acreditar que ele tem tão pouca idade. Verdade. Parece assim, que ele tem 40, 60 anos de ancião, né? experiência. De Porque experiência, é impressionante a sabedoria que esse rapaz tem. Uma visão de honra, princípio de De honra. Deus. Leandro ele é fora da curva, gente. Leandro é fora da curva. Eu encontrei com o Leandro, que agora, você sabe, eu vim da época do LP, né, gente? Fita cassete. Quer dizer, vocês LP. nem sabem o que é LP. Tinha lado A, lado B, Tá né? decidido era LP, né? Tá decidido. Foi a gravadora Bom Pastor, maior gravadora da América Latina e tudo mais. Uhum. Então, aí, agora a gente está na digital. O digital é muito rápido, tem que ter muito conteúdo e as gravadoras não querem mais investir. Você sente falta Antigamente. dos CDs físicos? Não, era bom, né? Porque a gente vendia, conseguia comprar com preço menor e vendia e tinha um extra nas igrejas, né? Sim. Então a gente via rapidamente um retorno financeiro. Sim. Hoje, para você ganhar alguma coisa assim maior, No stream. você tem que ter milhões de streamings, né? Você tem que ganhar muitos streamings para você ganhar um pouquinho mais. Porque é 0,0,0, nem sei o cálculo direito como é que é esse negócio. É bem complicado. Então, você tem que estar gerando muito conteúdo o tempo todo. E isso tem um custo. Tudo bem que não é aquele custo das orquestras que tem um estúdio, mas tem um custo. Então, acaba que fica difícil para a gente. A gravadora quer que você se vire e aí eles distribuem, aí eles ganham 60%, 70% você ganha 30%, mesmo você pagando tudo. Uhum. É mais ou menos assim. Então eu estava num momento bem difícil. Aqueles momentos da roda que eu te falei, que a gente estava lá Altos e embaixo. baixos. Aí veio a pandemia. Aí um dia encontrei o Leandro no aeroporto. Tu lembra, sabe, se foi no Espírito Santo, né? E aí ele, conversando com ele falou: Cristina, eu tô abrindo uma gravadora. Eu falei: ai, que legal, Leandro. Você quer fazer parte da minha gravadora? E eu falei assim: eu? Ele você. Eu falei: mas tem tanta gente jovem aí, né? Agora, nesse momento, caramba, por que eu? O Leandro falou assim:
porque quando eu comecei, as suas músicas abençoaram a minha vida. Você não tem ideia de quantas vezes eu chorei ouvindo as tuas canções, como eu cresci e aprendi com você Verdade. sobre o louvor. Aí ele começou a cantar uma música minha, outra música, outra música. Foram umas 4, 5 músicas. Então ele sabia as minhas músicas. Eu pensei que ele estava só falando para ser educado, né, que às vezes a pessoa Não. é gentil, né, tá na minha frente. Ele realmente conhecia. Você já me abençoou tanto, agora é a minha vez de abençoar você. Meu Deus. Meu Deus. E ele investiu mesmo, né? Ele nem sabia o que eu estava passando. Ele parou a produção dele, que há muito tempo eu não tinha condições de fazer uma mega produção que nem as gravadoras faziam, sabe? Estúdio caro, orquestra, sabe? E ele fez. E se vocês não sabem, eu tenho um álbum inteiro, lindo, 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 chamado Olhe para a Cruz. Eu gosto de falar da cruz, né, gente? Vocês sabem, né? Eu gosto de falar de Jesus. Meu Deus. E ele fez uma participação comigo na música Referência. Porque a nossa referência tem que ser Jesus. Meu Deus. Não pode ser pastor, não pode ser cantor, não pode ser influência. Tem que ser Jesus, que ele é perfeito. E a gente gravou um clipe para cada uma das canções. E eu me lembro do Leandro, porque ele carregava os tapetes nas costas de um cenário para o outro, porque era um lugar grande. E a gente aproveitava para ficar diferente, mudava a iluminação, mudava um ambiente aqui e ali, né? E ele de bermuda, chinela havaiana e mudando o cenário junto com os funcionários. Então, Leandro Borges, Deus está te colocando no topo, porque Ele conhece o seu coração, querido. E Ele vai fazer infinitamente mais. Voe alto. Sabe por quê? Porque você é diferenciado, filho. Ele é. Você é diferenciado. Ele é. O Senhor vai te dar muitas canções, muito mais, para abençoar não só o Brasil, mas as nações. Meu Deus. Porque Deus precisa de gente como você, filho, que honra a aqueles que quebraram pedras para você poder passar. A gente vê muita gente hoje, sabe, ô Nil, que estoura uma canção e às vezes passa pela gente e não dá nem um bom dia, sabe. Muita desonra, Ah, eu não quero ser honrada, não ligo para isso. mas o legado da história. Eu não ligo para isso. Mas é muito triste. E foi no meio da pandemia, gente, que ninguém estava produzindo nada, sabe. E aí ele falou: "Vem pra cá", e a gente foi pra Itajaí, a gente foi para o pra Santa Catarina, e aí ele falou: "Vamos gravar o clipe, a música aguenta". E era um campo de trigo. E eu pensei que era um sonho gravar um clipe no campo de trigo, eu falei: Ah, "Isso muito só lindo. existe nos Estados Unidos. Como é que eu vou achar um campo de trigo no Brasil?". Mas era um campo de trigo, no dia da colheita, um dia lindo de sol. E a gente chegou lá e era aquele campo todinho para mim. E foi profético. Era o dia de colher os frutos de uma vida inteira dedicada ao Senhor. E eu corria no meio daquele campo. E eu quero dizer para você, aguenta, aguenta. O Senhor é contigo. Eu quero dizer para os pastores que estão cansados de tantas feridas,
sabe? Quero dizer para vocês, por favor, não desistam do seu ministério. Não desistam. Tem pastor se suicidando ali. Tem missionário desistindo, morrendo no campo, sabe? Isso é triste. As pessoas não se importam mais umas com as outras. Mas eu quero te dizer que a força do Senhor é contigo. E que eu creio que ainda existem pessoas que amam de verdade, sabe? Que não vão desistir de você. Meu Deus. Jesus não vai desistir de você, Glória a Deus. sabe? Aleluia. Ele é tremendo. Então, foi lindo esse clipe. Vocês têm que assistir, aguenta. Lindo, lindo, lindo. Esse clipe é lindo. E foi profético. E eu tenho colhido os frutos. Todo lugar que eu vou, sabe? Eu sou abraçada, sou recebida com muito amor. Eu tô abraçando a minha infância, sabe? A minha juventude. E isso é lindo, porque vocês cresceram comigo. Vocês são meus filhos na fé. Amém. Sabe de que música eu lembrei? Não fique triste. Força do Senhor. Vai na força do Senhor. É. Não vai esperando nada em troca, não, sabe, filho? Uhum. A gente nunca vai saber até onde a sua voz foi. Amém. Mas uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Eu quero colocar agora um vídeo que pra mim é um dos momentos mais emocionantes da sua carreira. Tô muito estranho. Tá bom. Vamos ver esse vídeo? Vamos Mas botar o você fone quer aqui pra acabar ouvir. comigo, né? Pelo amor de Deus. Seu fone tá aí. Poxa vida. O fone. Pra você ouvir. Momento mágico, lindo, especial. Minha mãe, te amo. Som pra senhora, mãe. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Filhos, honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Estará sempre em meu coração. O que esse momento representa pra você, Cristina? Sua bênção, mãe. Te amo muito. Sinto muita saudade da minha mãe. Isaías, meu esposo, levando minha mãe. Família, né? Tem esse princípio de honra aos pais, né? Sim. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra, sabe? Obrigada, sabe? Tem que honrar, gente. Você quer ter uma vida longa, você tem que honrar. Tem que honrar. Não tem outro caminho. Tem que obedecer. Porque eles não vão viver para sempre. E eu sinto saudade. Maravilha. Muita saudade dela. Outro dia eu estava dizendo, nossa, eu tô tão parecida com a minha mãe. Eu tô parecida com ela, sabe? Foi muito emocionante esse momento? A Foi. entrada dela no palco? Foi. Você sabe que esse é o único DVD que eu tenho, assim, adulto, DVD, né? Foi gravado na Line, no Teatro da TV Record, Sim. em São Paulo. E ela estava lá. Já tem 20 anos, né? Ela tinha tido um AVC recentemente, mas ela conseguiu ir até lá. E eu louvo a Deus pela família. Eu quero que você valorize a sua família. Valorize
o seu pai, sua mãe, sabe, eles não são perfeitos. A gente às vezes é muito duro com os nossos pais, Sim. sabe. A gente chega na adolescência e descobre que eles não são o super-homem nem a Mulher Maravilha. Que na infância a gente cria aquela expectativa: "Ah, meu pai é o herói, minha mãe é o", eles não são, eles são só humanos, sabe.